Existe uma grande confusão aqui no Brasil com relação ao que é treinamento funcional. E essa confusão provém do fato de que o sistema de ensino tradicional aqui das nossas instituições de ensino não contemplam o ensino de treinamento funcional para os profissionais. De modo que este conhecimento do que é treinamento funcional vem sendo adquirido de uma forma muito empírica e, vamos dizer, ser honestos, de uma forma muito mal conduzida. Nós, para resumirmos e para nós nos estabelecermos como autoridades nesse assunto, nós nos pautamos em quem é o mestre, quem são os mestres, quem são aquelas pessoas que no mundo são as referências em treinamento funcional. E para nós aqui, assim, o primeiro nome que vem à mente é Michael Boyle. Então nós utilizamos muito os conceitos de Michael Boyle de treinamento funcional. Só que não é só o Michael Boyle, nós utilizamos também os princípios do Dr. Craig Libson, Charlie Wengroff e muitos outros. Todos esses treinadores, fisioterapeutas, o Stuart McGill na coluna, todas essas pessoas, elas são referenciadas no mundo, elas escreveram livros, um referencia o outro, e todos eles acreditam em coisas comuns. E esses tópicos comuns são os que nós utilizamos aqui na R2FT. Então, para nós, o que nós entendemos como treinamento funcional, como é que nós utilizamos isso? Primeiro que nós utilizamos o treinamento funcional como uma extensão do processo de reabilitação. Daí o nome da empresa, R2FT. O R é de reabilitação, o 2 não é o numeral 2, é para, e o FT é treinamento funcional. Lembre-se, nós somos profissionais de educação física, nós queremos dar treinamento para você. Então, que tipo de treinamento é esse? Musculação? Hipertrofia? Não! Nós queremos dar treinamento funcional, porque o treinamento funcional é o que lhe mantém funcional, o que lhe mantém sem dor. É um trabalho que não causa desequilíbrios musculares, muito pelo contrário. O treinamento funcional bem executado, ele busca restaurar o equilíbrio muscular. De modo que nós fazemos uma distinção, primeiro, grosso modo, treinamento funcional e treinamento funcional de alto rendimento. O treinamento funcional de alto rendimento é uma continuidade, uma extensão do treinamento funcional em termos de progressão de grau de dificuldade, mas os princípios são os mesmos. Quais são esses princípios que norteiam a nossa filosofia de treinamento funcional? Padrões fundamentais do movimento humano e 2, subsistemas do core. Padrões fundamentais do movimento humano é a ventilação, respiração, a deambulação, padrão para membro inferior, quadril dominante, joelho dominante, e para membro superior, empurrar e puxar na horizontal, empurrar e puxar na vertical. E os subsistemas do core são a infraestrutura do seu corpo. A infraestrutura. Então, você não precisa inventar a roda, você precisa se ater a esses fundamentos. Para quem quer apenas ficar sem dor e funcionar bem, treinar os subsistemas do core e os padrões fundamentais do movimento humano é amplamente suficiente. Para quem quer alto rendimento, aí nós vamos utilizar esses mesmos princípios, porém agregando força, potência, velocidade, mobilidade, agilidade, conforme o mix dessas valências são necessárias para o seu esporte. Então, é muito bom a gente sempre discutir e ter a oportunidade de conversar. E o nosso formato pensado para esses vídeos é realmente esse estilo de conversa, porque é bom um escutar o outro, a gente vai revendo e pensando, né? Eu aqui também anotando algumas questões. Então, assim, o que é importante, né? A gente percebe que o treinamento funcional, ele também vai servir como base para outros métodos de treinamento. O R2FT, ele tem como premissa, como norte o tratamento da dor. E como já foi falado em outros vídeos, após, né, esses sintomas de dor saírem, né, dos padrões, você vai estar apto a retornar para o seu esporte
para o seu treinamento de força, né? E o trabalho de treinamento funcional, ele é a base para os outros, né? Ele pode e inclusive deve andar de forma paralela com quem faz musculação, com quem pratica um esporte amador, principalmente, né, professor? Como as pessoas praticam esporte amador, usando o esporte como principal exercício físico, e na verdade é um equívoco bastante grave, porque quem faz qualquer modalidade esportiva, principalmente amadores, né, eles deveriam ter um treinamento de força de maneira funcional, né, para estabelecer esse controle motor, essa qualidade de movimento, porque a lesão é inevitável. O esporte tem como característica a lesão, né? Ele é inerente, a lesão é inerente a qualquer modalidade esportiva, seja amador ou profissional. Então, as pessoas deveriam se preocupar com, né, uma capacitação, né, melhor psicomotora, né? E também, o que é importante, que eu penso aqui na nossa conversa, é que o professor Ivan Jardim traz alguns exemplos, né? Mas assim, a gente tem que pensar que esse treinamento funcional ele vai ser para quem, né? Quando e como ele vai ser feito, né? Então a nossa avaliação aqui pelo R2FT, as nossas avaliações iniciais, elas vão dar conta disso, né? Saber o que é melhor para você neste momento, né? Porque hoje a gente sabe, com a disseminação de informação que existe, né, as pessoas vão atrás de forma autônoma, às vezes, de conteúdos, né? E eu não costumo brigar muito com os conteúdos assim de internet, porque muitos deles não estão errados, né? O problema é saber se serve para você nesse momento aquilo. Eu realmente não brigo com a internet. Eu penso que o conteúdo que existe nela, pouca coisa errada, eu acho, de fato, pouquíssima. Muitas coisas são úteis, são muito boas. Só que será que aquilo serve para você nesse momento que você se encontra hoje? Perfeito. Talvez não. E aí que a gente entra, né? O diagnóstico diferencial, e a gente fala isso principalmente para o público que nós estamos falando, que é quem tem dor, né? Então a abordagem tem que ser muito mais assertiva, né? O tempo que você vai usar para tentar tratar dessa dor tem que ser 100% eficiente. A gente não tem tempo para perder, nem eu, nem vocês, ninguém tem tempo para perder, e muito menos dinheiro, né? Então a gente tem que ser realmente efetivo no que a gente faz.